Voltamos, gente. Vamos falar aí sobre tardígrada. Tardígrada, a grande maioria deles habita em hábitats semiaquáticos. Obviamente, a gente tem vários outros hábitats que eles podem estar ocorrendo, mas a grande maioria está em hábitats semiaquáticos. Tem uma variação relativamente grande de tamanho, né? Mas está ainda entre os organismos bem pequenos, né? Então varia aí entre 0,1 a 1,7 milímetros de tamanho. A grande maioria está mais restrita aí num tamanho de 0,1 a 0,5 milímetros, tá? Boa parte deles, o tardígrado de um modo geral é cosmopolita, ou seja, ocorre no planeta inteiro. E eles têm esses dois processos aí, chamado anabiose e criptobiose, que são processos de resistência, né, que eles conseguem passar, conseguem fazer, né? Então, em situações de extrema dificuldade, né, de secação, por exemplo, eles conseguem entrar numa situação de, de insistar, de fazer um cisto deles mesmos. Então, a anabiose seria uma forma mais amena, né, desse processo, e a criptobiose seria uma forma bem drástica, onde boa parte do metabolismo desses animais cessaria, sendo que em alguns casos eles podem até parar mesmo com todo o processo de envelhecimento do animal. E depois, quando as situações ambientais fossem mais favoráveis para o animal, eles conseguiriam voltar dessas situações. Existem também o que a gente chama de ciclomorfose, né, e variando, alguns organismos conseguem variar o estágio de verão e o estágio de inverno. Então, organismos que estejam em regiões mais extremas, em que o inverno seja um pouco mais destacado, no verão um inverno um pouco mais severo e um verão um pouco mais com mais disponibilidade de alimentação, a gente teria essas formas diferentes. Então, essa seria, por exemplo, uma forma do inverno, um estágio de verão, com uma boca mais desenvolvida e também com os, o aparelho reprodutivo bem desenvolvido e preparado para processo reprodutivo, certo? Como que é o tardígrada? Então ele vai ter uma cefalização mais fraca, né? Obviamente é só a gente perceber aqui nesse exemplo, olha só. A gente tem até uma cefalização aqui, mas ela não é tão desenvolvida. Aqui é um pouquinho mais, né? A gente consegue ver um pouquinho mais de uma cabeça propriamente dito, mas não é tanto, né? O resto do corpo é um corpo homônimo. A gente vai ter basicamente quatro pares de pernas. Essas pernas vão ser extremamente similares aos lobópodes, e dotados aí de garras ou de almofadas, né, para darem algum tipo de fixação para esses organismos. Há uma diferença muito fundamental das pernas desses organismos para as pernas dos, uh, dos, dos, uh, dos unicófora, é essa possibilidade aqui essa possibilidade não, essa presença aqui da musculatura intrínseca, né? Então ela tem músculo dentro da própria apêndice, tá? O corpo, assim como o onicófora e assim como o resto dos artrópodes, é um corpo coberto por cutícula, mas essa cutícula, de certa forma, ela forma placas no dorso e na lateral, tá? O que é bem diferente de onicófora e bem parecido com artrópoda, né? E uma das características que a gente havia mencionado que fez com que os pesquisadores acreditassem que tardígrada fosse grupo irmão de artrópoda, tá? Esse organismo ele vai ter um celoma reduzido e então a hemocele vai se tornar então a principal cavidade do corpo deles. Não vão ter pigmentos circulatórios para distribuir os
os gases ao longo do corpo e tal, então não tem. Mas o fluido vai banhar diretamente os órgãos e os músculos desses animais. Por falar em músculos, né, ele não vai ter musculatura circular, né? Os músculos vão estar dispostos em feixes e fixados nas cutículas. Então, se não tem musculatura circular, você tem músculos em feixes, você tem que ter um padrão diferente de movimentação, né? Você não pode mais contar com um esqueleto hidrostático. Isso daí a gente vai conversar também bastante lá nos artrópodes, tá? A locomoção desses organismos passa agora para ser uma locomoção baseada em músculos antagônicos, independentes, tá? Então, ah, esses músculos, eles vão, alguns músculos contraem, fazendo que haja uma movimentação de um apêndice ou de uma parte do corpo em uma direção, e o outro grupo muscular vai contrair, fazendo essa movimentação na outra direção, tá? E aqui só para mostrar para vocês, aqui a gente não tem musculatura circular, né, mostrando, mas aqui a gente tem os feixes, olha só, os feixes aqui, essas feixes conectando aqui, ó, então conecta aqui da parede do corpo, vem direto aqui para a perna aqui desses organismos, tá? Olha só, e conectando também as placas aqui dorsalmente também, tá? Esses animais, eles vão estar se alimentando de fluidos vegetais ou de animais. Eles vão se alimentar como? Eles usam estiletes orais, olha só. Aqui a gente tem essa estrutura aqui, são os estiletes orais. Então eles vão usar isso para perfurar células vegetais ou células animais e se alimentar aí desses materiais líquidos que vão sair desses organismos, tá? Então, e esses estiletes, eles vão estar intimamente associados com glândulas salivares, tá? Essas glândulas salivares aí, elas podem ser chamadas também de glândulas do estilete, e dependendo da situação, elas atuam também na produção desses estiletes também. O trato digestivo desses animais vai estar constituído aí de um tubo bucal, depois uma faringe aí muscular, ajudando também a ter essa sucção, né? Um esôfago, um intestino aqui, depois um reto e um ânus. Tá? Associado aqui nessa parte final aqui do trato digestivo, a gente tem os túbulos de Malpighi. Tá? Os túbulos de Malpighi a gente colocou aqui entre aspas, porque é um conjunto de algumas células que vai estar imersa aí na hemocele desses organismos, também fazendo um processo de excreção e de captação desses materiais que precisam ser excretados. Aí eles vão extrair esse material da hemocele e vão jogar no trato digestivo, e do trato digestivo vai ser eliminado para fora ali pelo ânus. A circulação e as trocas gasosas vão ocorrer por difusão. Lembrando que esses organismos eles são bem pequenos, né? 0,1 até 1,7 milímetros de tamanho. Então, eles têm um tamanho bem limitado, bem pequenino. Então, a circulação por trocas gasosas, né, a circulação e as trocas gasosas por difusão, dá para ocorrer de uma forma bem eficiente até. Tá? Esses organismos também vão ter esse sistema nervoso bem similar ao de anelídeos, né? Então, lembrando, né, você vai ter aqui um gânglio nervoso dorsal, aí você vai ter um gânglio subesofágico, tá? Você vai ter conectivos circoentéricos, aí tem um par de cordões nervosos ventrais, tá? E no caso deles, a gente vai ter alguns gânglios aqui, gânglios segmentares, né? 4 pares de gânglios, obedecendo a a quantidade de apêndices, né? A quantidade de pernas, né? Que eles vão ter. Tá? Em termos sensoriais, eles vão ter cerdas, espinhos, cirros e clavas sensoriais. Então, se a gente olha para aqui, a gente vai ver, né, os cirros medianos, cirro externo, cirro lateral. A gente tem a clava. A clava tem uma morfologia bem similar a um cirro, mas ela vai ser oca por dentro, tendo uma função bem quimiorreceptora. E a gente vai ter aqui os espinhos, né? Os espinhos aqui mais nessa parte do corpo, né? Mais ao longo do corpo.
E aí a gente vai ter manchas ocelares, né? Então, você tem algumas regiões aí que esses organismos vão conseguir perceber luz e sombra, padrões de luz e de sombra através dessas manchas ocelares, tá? Em termos de reprodutivos, a grande maioria vai ser dioico, vai ter, obviamente, hermafrodita, mas a grande maioria é dioico, tá? E as gônadas vão estar adquirindo uma forma de saco, né? Os machos eles vão ter dois dutos, né, espermáticos e um gonóporo. Esse gonóporo do macho vai estar à frente do ânus, então ele vai estar anterior a esse ânus. As fêmeas, né? Então a fêmea aqui é uma representação de uma fêmea, né? A gente tem aqui o ovário, tá? Um ovário em forma de saco, como eu tinha falado. Aí você vai ter um oviduto, um único aqui, e você vai ter um gonóporo. O gonóporo vai estar por aqui, assim, né? Associado aqui. Então, obviamente, antes do gonóporo, a gente tem um receptáculo seminal, um ou dois receptáculos seminais para os organismos que vão receber esse gameta masculino, né? Para as fêmeas que recebem esse gameta masculino. Há uma possibilidade desse gonóporo ser dorsal ou ânus ou dentro do ânus, tá? E aí isso depende da espécie. Quando for dentro do ânus, a gente vai chamar não mais de ânus, mas chama de cloaca, tá? Então, tem alguns organismos que vão depositar os seus ovos, então na realidade, de modo geral, tardígrada deposita os ovos, mas a fecundação deles pode ser uma fecundação interna à fêmea, né? E aí, nesse caso, essa fêmea pegaria esses o gameta masculino e ficaria retendo eles no receptáculo seminal, ou seria uma fecundação fora da fêmea, onde os gametas seriam lançados para fora do corpo. Tá bom? Perfeito. Aqui a gente finaliza o nosso comentário, nossas falas sobre tardígrada, e agora a gente vai começar a falar sobre artrópoda propriamente dito. Tá bom? Nos vemos daqui a pouco.